Irmãos, amados, paz seja convosco. Que a graça da parte do Senhor esteja cobrindo cada um de vocês. Deixar a palavra, compartilhar a palavra do Senhor com vocês, do livro de Amós, capítulo 7. Vamos meditar e pedir a Deus que esta palavra fale um pouco aos nossos corações. E o Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da colheita do rei. E tendo eles consumido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, como se levantará Jacó? Pois ele é tão pequeno, Senhor. E então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá mais. E disse o Senhor: assim me mostrou o Senhor, o Deus, que Deus ordenava ao fogo que decidisse o pleito. E o fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. E então eu disse: Senhor Deus, cessa, te peço. Como se levantará Jacó? Pois ele é tão pequeno, Senhor. E então o Senhor se arrependeu disso também e disse: isso não mais acontecerá. E disse o Senhor Deus, e mostrou-me também assim: o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha na mão prumo. E então o Senhor me perguntou: o que tu vês, Amós? E eu respondi: Senhor, eu vejo um prumo. E ele disse: eis que porei prumo no meio do meu povo, Israel, e nunca mais passarei por ele. Amados, o Senhor está nos falando numa visão do profeta Amós, onde ele via o Senhor formando gafanhotos a trazer sobre a terra. E ali estava o profeta ouvindo, vendo, numa visão, ele presenciando tudo aquilo que estava por acontecer. E ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, tenha misericórdia, pois Jacó não vai suportar. Quando ele estava falando de Jacó, ele estava falando de Israel. Que Israel, o povo de Deus, eles não iriam suportar. Como se levantaria depois disso, se o povo era tão pequeno? E aí o Senhor, ele se arrepende daquele mal. E ele mostra ao profeta Amós, e ele ordenando que a luta, que a batalha fosse decidida pelo fogo. E o fogo consumia o grande abismo e agora queria vir sobre a terra. E o profeta de cá, ele dizia: Senhor, não permita, cesse, por favor, tenha misericórdia. Como se levantará Jacó depois disso, se ele é tão pequeno? E o Senhor se arrependeu, ou voltou atrás na sua decisão. E agora o Senhor dá uma visão ao profeta Amós. Um muro levantado a prumo, e o Senhor estava sobre o muro com um prumo na sua mão. E ele dizia: Amós, o que tu vês? Ele falou: Senhor, eu vejo um prumo. E Deus disse para ele: olha, eu colocarei prumo no meio do meu povo. Tudo isso que nos está acontecendo não é nada novo. Tudo está se aproximando à volta do Senhor. Mas sabemos que a palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Sabemos que os nossos pecados são as causas de muitas coisas acontecerem conosco. Pois o povo de Deus, quando eles estão bem, eles relaxam. Eles deixam de buscar ao Senhor, eles deixam de orar, de se consagrar e começam a viver do modo que cada um quer. Mas Deus, ele sempre, no decorrer da história, ele, quando o seu povo estava mal com ele entregava o povo na mão dos midianitas, dos amalequitas, dos fariseus, entregava na mão dos
dos povos para serem atormentados. E quando eles eram assolados, eles lembravam-se de Deus. Os nossos dias não são diferentes. Precisamos nos lembrar de Deus, buscar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o maligno deixe os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque o Senhor é bondoso, é grandioso em perdoar. O Senhor está nos dando cada dia oportunidades e nos chamando para perto dele. Precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e entender que Deus é quem tem solução para tudo. Nesses dias, reflita, se aproxime de Deus e Ele te dará cada passo que você deve dar. Ele te orientará como você deve seguir, porque os dias são maus e nós precisamos, se nós não estivermos na posição daqueles que trouxeram mal para a nossa cidade, para o nosso país, nós estivermos na condição de profeta, como seja que você esteja, então se coloque na posição de intercessor. Interceda pela sua cidade, pelo seu país, pelo mundo. Assim como fez o profeta Amós. E ele pediu: Deus, não permita que Jacó seja assolado, porque não vai suportar. Peça a Deus que Ele abrevie esses dias nas nossas vidas, porque tem muitos que não irão suportar. E nós precisamos estar de pé. E precisamos, como igreja do Senhor, não parar de marchar e não parar de praticar as boas obras. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, querido Deus, nós te pedimos, Senhor, Deus nos dê um coração parecido com o teu, Senhor. Que possamos, Deus, sentir misericórdia, Senhor. Em um país, Deus, onde uns estão rindo, Senhor, da morte de outros, nós pedimos, Deus, tenha misericórdia. Misericórdia de cada família, Senhor, que perde seus entes queridos. Pedimos, Deus, misericórdia, Senhor, daqueles que estão passando dificuldades. Que o Senhor, Deus de provisão, possa, assim, Deus, estar agindo, Pai. E conduza, Senhor, cada um, Senhor, cada família, no centro da Tua vontade. Abençoe, Senhor, quem está nos ouvindo. Deus, te pedimos, Senhor, que através dessa palavra, Deus, o lar dessa pessoa seja abençoado, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Aqui fica as palavras do Senhor, a qual Ele deu para que nós ministrássemos nesse dia. E gostaria de pedir a vocês, tenham paciência e se aproximem de Deus todos os dias. Muito obrigado. Aqui vos fala o pastor Jorge. Deus abençoe. Uma ótima noite.